Este episódio da Técnica de Imigração é o primeiro com um convidado anónimo. É o criador de páginas como A Criada Mal Criada, Desistir de Viver, Vidas para o Lixo, Verónica a Mulher Divorciada, Beach Please, Cavaca para Presidenta e Needy Chicken and the Dog. Como sempre, não se esqueçam de subscrever o podcast, de lhe deixar estrelas e críticas no iTunes e, se quiserem, de o partilhar com amigos. E é isto. Já pus a gravar. Já? Estás tramado. Agora. Que nome falso é que queres que eu use para ti? Nenhum. O idiota Chamo-te do tipo Facebook. João, pá. Sim, João. pode ser. João? Pode ser João. Acho que João é um nome fixe. Já é fixe. Se tiver um nome bem básico português, tipo... Pode ser João. Acho que é uma coisa... Estamos aqui no LX Shaker e na Ler Devagar. Gostiste desse sítio porque Porque é ao pé da minha casa e assim só tive que atravessar a rua. as pessoas que te seguem as várias páginas, que seguem as várias páginas que tu tens no Facebook, agora sabem que tu talvez costumas andar pelo LX Shaker. Sim, podem Não me tens seguir. medo? Não, sou muito discreto, Ninguém sabe quem tu imagina que és. sou eu. E, tipo, mas imagina que agora começam a ouvir pessoas tipo, a querer procurar a criada mal criada. Eu acho que não há risco de identificar, né? Nenhum. Acho que não. Acho que pode ser Eu sei a como- pior coisa que fizeste na vida, isto. Não é? Não sei como é que as pessoas imaginam. Se quiserem imaginar qualquer coisa que não deve ser eu. O Acho que é que que as pessoas imaginam? Sabes alguma coisa disso? Não. Não sei, no início havia muita gente que tinha dúvidas se era um homem ou se era uma mulher. Eu próprio cheguei a ter essas dúvidas, mas quando comecei a dar algumas entrevistas a assumir que era um homem, para mim próprio e para o mundo, acho que essa dúvida ficou resolvida. Não, mas o que é que as pessoas acham da pessoa que faz isso? Se não sei. Quantas é que são? Diz todas agora, tipo, de repente. São na página da criada cerca de 80 mil, perto de 80 Não, mil. as Quantas páginas pessoas que tu são? tens. As Não, as páginas que eu páginas. tenho? Se eram as pessoas que estavam lá. Está para ir ver. Tenho É mais 5 ou 6, acho. criada uma criada. Sim, a Cavaca, Para presidenta. para a Presidenta. Tenho uma página chamada Desistir de Viver, que é uma coisa mais Sim. nova, não tenho feito muito. Tenho outra página chamada Vidas para o Lixo. Sim, E tenho o Beach Please, sim. que acho que é só. E Achas que é só? Não, tenho a Verónica, a Mulher Divorciada, que é uma tia que eu faço para o site da Maria Capaz. Uma tia? Uma tira Ah. que eu faço para... Não, pensava que estavas a dizer tia, porque também é uma coisa que tu costumas fazer, dizer tias. Sim. To- Sim. Qual é que é a tua relação com tias e com... É de observador. Acho que a minha relação com o mundo inteiro e com as pessoas em geral é de observador, como se fossem um bocadinho insetos no bom sentido, da observação microscópica das pessoas. Não, mas o teu fascínio por tias, mais Eu não sei se tenho um fascínio por tias, são personagens engraçadas e divertidas. E eu interesso-me por pessoas que vivam numa bolha. E é uma classe muito especial que vive dentro de uma bolha e acho que é isso que eu tento explorar, sobretudo na personagem da senhora, da criada mal criada. Essa maneira ligeiramente desfocada de ver o mundo, seja as atualidades, as notícias, como até o próprio mundo. Mas tu tens interação frequente com tias? Sério? Sim, alguma, sim. Trabalho de campo, eu faço o meu trabalho de campo, para observar. Trabalho de campo como? De Vais a observar, casa dessas pessoas? Também, sim. Não vou revelar muito sobre essa parte, mas sim, também. São muitos anos de... Não, mas botes à porta das pessoas Não, e dizes sou criada uma criada não, e quero ver. sério, tudo anónimo também. Não, as pessoas que não sabem, não fazem fazem ideia ideia de dos saber, que tu estás a usar, as coisas horríveis que elas disseram para proveito próprio. Não, mas são muitos anos, isto é um trabalho de anos de pesquisa, de anotações, e resulta nas tiras. Depois decidiste transformar em tiras. Não decidi isto, as páginas todas, cada página aconteceu uma conversa com um amigo em especial. Falta lembrarme de uma, foi a primeira de todas, que se chama Needy Chicken and the Dog, que é um desenho de uma galinha a falar com um cão. E acho que isto começou, eu não sei desenhar, que é a parte que me diverte mais disto. E eu comecei a fazer desenhos em cadernos, mais ou menos a partir que eu me lembro, dos 14, dos 15 anos. E como não sei desenhar, gosto muito dos meus desenhos, porque acho que são
muito únicos. E cada tira começou com uma conversa, cada página começou com uma conversa com um amigo em especial. A Criada Mal Criada foi com um amigo que eu achei graça ao nome, piada de jogo de palavras, e ele disse, mano, faz uma página no Facebook com isso, como quem diz, não me chateias mais e vai para casa tratar disso. Isto está a parecer tornar-se uma entrevista de vida, tipo, grande biográfica, e pá, gostava que não se tornasse isso. Estamos aqui na Ler Devagar, estão aqui vários livros, estamos aqui ao lado da cena dos livros de cinema, por exemplo. Não sei, a única coisa que me ocorre perguntar-te é que livro é que levarias para casa daqui, ou que livro é que Tenho um problema, porque eu não vejo rigorosamente nada sem óculos e não uso óculos na rua. Por isso, vejo ali... Filipe Noiré, um livro que diz Batmania, um livro sobre o Ennio Morricone, não sei dizer o nome dele recentemente a esta hora. Tem 2 R's, não consigo ver daqui. Stephen Frears tem 2 R's. Então deve ser Morricone. Tu falas italiano? Percebo muito bem. Okay. Percebo muito Há um bem. livro sobre o Roman Polanski, Esse grande filho. esse conhecido pedófilo violador, condenado. Não é alegado, é condenado mesmo. Nada de Acho que já li uma biografia dele, por acaso, uma autobiografia dele. Por isso não levava, porque eu já li. Há uns anos. Isto também é uma pergunta bem banal, tipo, o que é que levavas para casa? Tens o Clint Eastwood, tens o Scorsese, tens o... Neste momento fazia um bocadinho, como não vejo os temas, acho que levava por cores. Ok, então que cores é que escolhias? Aqueles tons cinzentos, pretos, que acho que fica giro. Só hoje em dia o cinzento não consigo ver, eu sou Ali quase tão naquele seco como canto. tu. Porque a minha biblioteca, eu tenho uma biblioteca relativamente grande e é toda muito colorida, porque os livros hoje em dia têm muitas cores na capa e falta um bocadinho o contrabalanço do cinzento. Só te interessam cores, portanto. Sim, quando não consigo ver. Portanto, a superficialidade das tias é uma coisa que tens em ti também. Neste momento, sim, é uma questão de visão e por isso, se me pedis para escolher livros para levar, ia escolher por cores. Sim. Chapeau. Não é uma coisa completamente idiota. Agora vou dar um ar um bocadinho. A Vieira da Silva organizava os livros por cores, que é uma coisa engraçada, que acho que mais ou menos conheci, que é uma forma de organizar os livros válida. Mas nenhum destes nomes te despertou curiosidade, os que eu estive a dizer. Billy Wilder, Billy Wilder, sim, por exemplo. Chappell, Stephen Frears, Polanski, Judy Garland, Não, isso não é muito a minha linha. John Wayne. Há um livro sobre o Jean Reno. Isso é estranho ver um livro sobre o Jean Reno. Acho que se calhar se estivéssemos sentados noutra secção. Eu acho que o Jean Reno não tem grande personalidade, tipo, por ter um livro sobre ele. E não é pequeno, não? E não é pequeno. Não, o livro até Sim, é bastante grossinho. isso é estranho, não sei. O que é que há? Stephen King e a Z. Mas se calhar assim não estamos sentados na secção mais. Pronto, a que secção é que tu irias? Pronto, só por aí. Costumo ir à casa das pessoas a perguntar o que é que elas têm nas estantes e essas coisas e tentar desenvolver conversas a partir daí. Gosto de literatura, sobretudo. E de literatura asiática, por exemplo. Acho que é assim. Manda nomes para o ar, forte. para ter mais em... Não são nomes muito conhecidos, porque são. Não interessa, mas as eu armas posso dizer têm o Salman Rushdie, que é um sofisticado. bocadinho mais conhecido, agora um bocadinho na onda dos escritores chineses. Nomes. João, nomes. Acabei de ler o último livro daquele tipo que ganhou o Prémio Nobel da Paz, brinco, da literatura, que se chama Moyan, e que tem um livro interessante sobre o controle da natalidade na China, que é um tema bonito para ler na cama, de relaxar antes de dormir. O que é que aprendeste com isso? Aprendi que se pode escrever sobre qualquer coisa, escrever extremamente bem, porque é um tema que não é bonito. Sim, é um tema que não é bonito. Mas o livro é extremamente bonito. Que coisas mais é que fazes? Que mais é que aprendeste aí? Que não se debruça muito sobre a política de filho único, debruça-se mais sobre as vidas que foram destruídas pela política do filho único. Não, mas Especificamente uma aldeia. sobre essas vidas, sim. O que acontece a essa aldeia? São vidas destruídas, vidas para o lixo, aliás. Um dia vou fazer uma tira. Obrigado.
Um dia vou fazer uma tira sobre isso para Vidas para o Lixo. Sim, foi isso. Foi uma Depois de ser letra editado aqui muito estes silêncios, cortas e... Não, isto vai ok. ficar para sempre aqui. Toda a gente vai Faz saber muitos que tu- silêncios e toda a fico gente muito vai a saber que tu pensar, estás para não dizer... nervoso. Sim, estou muito nervoso. Estás muito nervoso, porquê? Não gosto muito de falar. Por isso é que faço designs e... Apesar de não saberes fazer desenhos, foi o que vais dizer. Tu só a pegar em coisas Mas que tu faço disseste. designs, não gosto muito de falar, não adoro falar. Quer dizer, com os meus amigos muito íntimos gosto muito de falar e não me calo e sou uma chatice para os meus amigos. Mas, assim, em público, não estamos em público, mas Sim, a ideia, estamos em público, a ideia pessoas, estão pessoas a falar e cara, em tal, não sei o público, quê, não mas sou- ninguém sabe quem tu és Sim, aqui. sou extremamente tímido. Tinha pensado fazer uns sotaques para não se descobrir quem E treinaste quem algum era. sotaque? Sim, alguns. Mostra aí o teu... Aí. Queria fazer o sotaque tipo tá fama e o caraças. Manda aí. Acho giro este sítio que escolhemos, temos aqui os livros e o caraças, e é um ambiente propício, vá à conversa. Pronto, era mais ou menos isto. Depois fiz uns sotaques regionais, mas não quero ofender. Não, manda. Acho que acabaste de ofender as Não sei pessoas da fazer- Alfama sim, e... sim. Mas não, sim, é questão de não passar lá durante um ano, esquece isso. Mas é questão de não passar lá durante um ano. Sim. Também ninguém sabe quem eu sou, portanto, dá para fazer isso. Podes ofender quem tu quiseres. Depois posso. Agora, ultimamente, tenho ofendido a Cavaca, que acho Sim. que é, como Que- é quem a tu mais única queres personagem. ofender? Não quero. É a única personagem que existe. Sim. E por isso tenho. Ultimamente tinha aquela história que eu não tens nada para dizer sobre ninguém, podes sempre dizer mal da Cavaco. Há dias eu não tenho inspiração para fazer uma tira para as outras, Sim. páginas e penso, deixa-me procurar uma fotografia sobre Mas a Cavaco. não há pessoas que se sentem melindradas com o que tu pões nas outras coisas? Tipo, se estás a gozar com um tipo de pessoa e com uma pessoa que tem realmente essa opinião. Da senhora da criada macrada, pessoas que têm realmente aquelas opiniões, as pessoas não se sentem ofendidas ou nunca... Não, do feedback que tenho, que é ler os comentários de vez em quando. Até agora só existem comentários negativos quando se toca. É incrível que há tiras de uma violência enorme, há coisas de uma brutalidade, violência gratuita, e só recebo comentários menos simpáticos quando se toca em coisas como os funcionários públicos ou certos grupos, os funcionários das finanças ou... Acabaram de tirar uma fotografia. Acho que a internet vai ficar a saber quem és agora. E isso é engraçado. Eu não digo quando é que isso foi gravado. Se quiseres, que é para ninguém saber que tu és aquela pessoa que estava aqui naquele dia. Mas é engraçado isso, como as pessoas são tão pouco sensíveis a coisas que acham que não lhes tocam, e quando são coisas, suponho que sejam funcionários públicos que escrevem, dizer isto é uma injustiça, isto não é nada assim, como se o resto não fosse tudo completamente disparatado. Sim. E tu não estás a gozar com os funcionários públicos, estás a gozar com as pessoas que acham isso dos funcionários públicos. E com os funcionários públicos não. Também. Sim. Ok. Sempre que há uma tira a falar por exemplo, dos funcionários das finanças, significa que nesse dia fui de manhã às Ok. finanças. Não, mas há certas coisas em que a piada está na pessoa que tem aquela ideia e Claro, não na pessoa que está a ser gozada pelo que essa pessoa está a dizer. Esse humor. Eu acho que é um bocadinho mais simples do que isso. Tristemente, é mais simples do que isso. São coisas que me dão vontade de rir. Depois é um bocadinho aquelas coisas de vamos escolher agora um conceito para pôr em cima disto. Sim. E aquilo depois tem imensas leituras e as pessoas dizem isto é uma crítica social às pessoas que acham que... E às vezes não é só... Dá-me vontade de rir. A violência gratuita dá-me vontade de rir. Verbal. Bom, e a física eventualmente também. Mas... E às vezes é mesmo só isso. É mesmo só isso. É só uma brutalidade. Sim. Mas todas as coisas têm milhares de leituras, né? De leituras quanto pessoas que as leem. Mas tu Grande banalidade. Agora tenho uma nova coisa que é, esta frase é mais batida que o carro da Princesa Diana, que foi uma coisa que eu li. Não ficaste muito contente com isto. Isto é uma coisa que eu li outro dia Onde? no Facebook, alguns, e disse, tem que usar isto. Não sei, parece que está a bater na Diana de alguma maneira. É triste, coitado. É no carro. Não, mas presumo que tu tenhas opiniões sobre o mundo e que tentes dá-las com as tuas coisas. Mas às vezes o que tu estás a dizer é que às vezes não tens essa... Tenho cada vez menos certezas e não sei se isso não tem a ver com as tiras também. São 2 anos e meio, mais ou menos não, são 2 anos e meio a fazer estas tiras. E se calhar eu tinha opiniões muito mais
fortes antes de começar a fazer. Porque como tenho hipótese, ou quero explorar dois lados, polarizado, curiosamente deixei de ter certezas tão fortes em relação às coisas. E também porque vivemos numa altura onde é difícil ter certezas muito absolutas. A informação vem de tantos lados e é tão vasta e tão contraditória que deixei, acho que perdi um bocadinho, espécie um bocado idiota, mas perdi um bocadinho as certezas sobre as coisas, mesmo aquela dicotomia de esquerda, direita, se eu tiver de esquerda, se eu tiver de direita, e as pessoas, se calhar de direita acham que é de direita e as pessoas de esquerda acham que é de esquerda. Eu já vi tiras partilhadas em páginas do Partido Comunista, já vi tiras partilhadas em páginas do Grupo de Focados, por acaso não acho que não. Mas isso é. Mas o facto de estás a rir está a dizer que se calhar gostavas que não fossem partilhadas pelo Grupo de Focados. Não, achava graça. Ou que não lhes agradasse. Achava graça. É? Já fiz uma tira sobre o doutorado. Gostava de ter visto partilhada por esse mundo taurino fora, que sai em t-shirts. Mas que está nos barretes. estavas a pensar em agradar-lhes? Ou... Não, isso não penso. Eu tenho, vem-me uma ideia, uma frase, dá-me vontade de rir, fico a rir. Mas mesmo assim, o facto de tu teres uma tira para a Maria Capaz significa que talvez te insiras num espectro ideológico. O processo é um bocadinho ao contrário, porque eu fui convidado para fazer uma tira, portanto, anonimamente, por causa da criada mal criada, achei na altura com às vezes alguns convites que me fazem, aquelas personagens não são elásticas, não conseguem abordar todos os temas e às vezes parece-me difícil encaixar sem ser desconstruindo. Aquela senhora não vai dizer coisas sobre todos os temas porque não faz parte da vida dela, não faz parte da bolha onde ela vive. E então na altura pensei em criar uma personagem, que é a Verónica, que diz também as maiores barbaridades. Isto depois pode ser visto. A maior parte das vezes eu acho graça imaginar uma mulher dizer aquilo. Não sei se quer dizer que vamos expor as coisas horríveis que se dizem sobre o feminismo ou sobre as mulheres. Nem sequer quer dizer que, sobretudo por ser um homem, que as mulheres são as piores inimigas das mulheres. Isso depois está lá tudo, acaba por lá estar e acaba por ter essa leitura, mas é mesmo pela violência, não sei explicar. Da mesma maneira, tenho amigas muito frágeis e não há nada que eu acho mais graça do que lhe dar assim uma sapa nas costas e dizer estás boa e ver daqueles 10 passos que dão para a frente, assim, depois agarras para não cair. Literalmente? Literalmente. Acho que cinematograficamente tem graça. Não é magoar as pessoas, mas é... Como é que eu ia dizer isto sem me parecer mal, mas é levar, sim, deve ter sido horrível, mas é levar a fragilidade, é usar a fragilidade nesse sentido, acho que pode ser cómico, é tão absurdo, não é? É tão absurdo. E elas continuam todas amigas sim. Não reagem bem nunca, dizem que aquilo é uma barbaridade, mas não sei para explicar, mas cinematograficamente acho engraçado. Vão continuar a ser tuas amigas? São amigas, já sabem isto tudo e percebem. Eu explico. Já uma ou duas caíram no chão e aí a situação não foi tão bonita. Isso é muito simpático. Só que eu rimo muito depois, eu passo a vida a rir. Porquê que não guardas a memória de uma vez que fizeste isso e nunca mais fazes? Agora não tenho feito muito, sim. Vou crescendo um bocadinho e não faço muito, mas todas as coisas que eu adoro é ouvir pessoas com um ar angelical dizer palavrões e peço muito e digo, diz por favor esta frase que contém... Qual é a frase? Diz uma frase, dá um exemplo de uma frase. Dá um exemplo de uma frase. Isto não pode ser dito em público. São frases com muitos palavrões, então? Com palavrões conjugados de maneiras muito originais. Qual é o problema? E não se me ocorre nenhuma. Pensa agora no conjugar o palavrão, faz uma coisa sobre cozinhas e palavrão. Não consigo, é mesmo muito grave, não consigo. Isso não sou capaz. Isto não há censura, não podes fazer não o que quiseres. Não sou capaz. Ninguém sabe o teu nome, toda a gente acha que tu chamas João. João. Não sou capaz, é muito grave. Não, mas a tua reação não ia ser bonita. A minha pergunta sobre a Maria Capaz era que se existisse, se existisse um site que era diametralmente oposto ao Maria Capaz, o outro lado um site abertamente misógino e com preocupações
perseguir mulheres e esse tipo Sim, não, de isso não coisa, faria. não aceitarias. Não. Pronto, mas, então a partir daí já tens... Se calhar não já acabei a te conversa da, insere dentro da Maria Capaz. Sim. Aquilo despertou-me um bocadinho. Quer dizer, era uma evidência que os direitos das mulheres não estão garantidos. Se calhar fazer uma tira já é dar um bocadinho algum contributo. Pelo menos para uma plataforma que pode ter os seus defeitos e qualidades, mas pelo menos existe e está lá e faz as pessoas falarem das coisas. Não. Nem que seja falarem mal e dizerem coisas completamente... E, por exemplo, a senhora da Criada Mal Criada foi entrevistada pelo 19 há pouco tempo também. Foi. Eu demorei algum tempo a responder à entrevista. Sim, mas... E tive esse problema, porque nenhuma destas perguntas, ela só vai dizer barbaridades e foi o que aconteceu. Sim. E levei muito tempo, expliquei a quem me tinha entrevistado. Isto não vai ser uma entrevista de senhora a dizer acho ótimo casarem, adotarem crianças, não vai acontecer. Mas... E acho que me sinto muito mal. Sim, mas acho que isso está implícito que as ideias da pessoa que está a responder àquilo não são necessariamente aquelas. As das personagens, não. Sim. Não, que as tuas ideias, da sim, pessoa que está a fazer, não são... personagens. Pronto, e daí a minha pergunta, se fosse um site diametralmente oposto é diametralmente, não é? Sim. Agora... A última vez que li no dicionário... Eu acho que sim. Não, é que eu acho que já disse diametricamente, não, diametralmente. Diametralmente, sim. Ok. A Maria Capaz, no site misógino, pronto. Maria Capaz, os seus problemas, temos de interseccionalidade, se podem apontar críticas, pode-se não apontar, etc. Não vou entrar por aí, porque a maior parte das críticas que eu vejo à Maria Capaz são de outro lado, são de um lado mais misógino do que é que estas gajas estão aqui a fazer, que mais ou menos costuma ser, ou o 19, um site diametralmente oposto, uma coisa abertamente misógina e abertamente homofóbica. Coisas racistas, não faria. Pois, isso quer dizer que, pelo menos, tens algumas coisas em que acreditas. Eu acho que isso para mim quer dizer que sou uma pessoa, basicamente, não é? Acho que sim. Qualquer forma de discriminação acho que é completamente absurda. E é uma tentativa geralmente vem de grupos, fiz uns coelhinhos com as mãos, para dizer, de grupos dominantes, que se sentem ameaçados o resquício final do seu poder e do seu reinado, e então viram-se contra as mulheres, as minorias étnicas ou as orientações sexuais diferentes da norma. Expressões de norma género. No sentido expressões de género diferentes também. Tudo, sim, basicamente tudo que é diferente do que é do meu português, que é um homem, é uma mulher. Sim. Não dá para ver qual é, isto é hilariante, as pessoas acham isto hilariante. Sim. Vários cómicos acham isto hilariante. Curiosamente foi como eu comecei a responder as suas perguntas. Vocês já te viram no Facebook a pregar coisas a favor de pessoas transexuais? Já? Já, ok. Acho que partilhei uma crónica de uma amiga, assim. Que é uma coisa muito pertinente e aprendi uma data de coisas... Em que nunca tinhas pensado? Sim. É engraçado conseguir ter epifanias, às vezes é uma amiga que escreve de uma forma muito clara, gostava muito com as ideias muito bem expostas, e é isso que às vezes falta um bocadinho para as pessoas perceberem mesmo qual é a questão. E tinha a ver com a discriminação, e tinha a ver com uma forma de discriminação mais perniciosa, que é quando se diz isto já não é preciso ser exposto, ou os direitos das mulheres já não é preciso lutar por eles, ou mesmo da raça, ou da orientação sexual, nós sem perceber, para já não, um homem, e eu acho que respondi isso numa entrevista, já não me lembro para quem, talvez a Vanity Fair, agora não me lembro. Como eu vejo, um homem não pode, claro que um homem pode criticar o feminismo, era que faltava se não pudesse, mas um homem não pode ou não deve, se for inteligente, dizer se existe ou não existe os direitos das mulheres ou a igualdade das mulheres, como um homem branco ocidental, era que faltava se dissesse se existe racismo contra os africanos em Portugal. O que é que sabes disso? Quem és tu? E isso aplica-se aos outros assuntos, a homofobia. Se for um homem branco, a dizer, claro, outros homens brancos, olha, o racismo existe, claro. Agora estar a explicar. Exatamente, o que é que tu sabes disso? Mas já passaste por isso, já. E é um bocadinho aquela palhaçada que acontece todos os anos também não há uma marcha do orgulho heterossexual, não há porque não precisa de haver, porque é o dado, exatamente.
um bocadinho como a Igreja Católica, portanto, são coisas que são o dado, e portanto o dado é o dado, não é preciso, não se precisa de proteger, não se precisa de afirmar, precisa de aprender a ceder terreno que se apropriou indevidamente. Eu acho que é isso, sobretudo. Mas voltando a insistir na mesma questão, as tuas tiras refletem algumas crenças que tu tens. Portanto, que são essas que estás a dizer. Sim, às vezes as tiras começam porque eu acho graça. Claro. E às vezes depois fico a pensar o que é que eu quero dizer com isto. Porque é que isto me saiu, o que é que eu quero dizer com isto. E tenho refletido sobre assuntos que se calhar não faziam parte das minhas preocupações tão grandes. Estavas a dizer que aprendeste muito com esse texto eu por acaso não acabei de explicar. Sim. E então esta tentativa de diminuir é uma forma de criares invisibilidade ao assunto, e ao criares invisibilidade estás a marginalizá-lo. Essa amiga que escreveu a crónica contava uma história, acho que se passava em Stonewall, que tinha a ver aí com os homossexuais, sobretudo masculinos, em que qualquer coisa como obrigavam-nos a ter relações sexuais nos becos para estarem ao longe da vista, e depois eram presos porque estavam a ter relações homossexuais. Uma das frases que não vem no texto, mas que ela me falou ao vivo, que tem uma carga política grande, mas é um bocadinho, isto não sei se é um bocadinho liberal guilt também, mas obrigamos as pessoas a viverem em favelas e depois chamamos-los favelados. A ideia é um bocadinho esta com as coisas. Não, e há outra coisa importante em termos de Stonewall, especificamente com pessoas de transgênero, é que as pessoas que estavam na linha da frente de Stonewall a levar com a quadra da polícia, que estavam a liderar a revolta, eram drag queens e pessoas de transgênero. Não eram os homens gays, cisgêneros, brancos que vão tendo mais conquistas, não que se as conquistas delas não sejam importantes, mas que sim, porque no grupo, segundo outras pessoas dizem, não sou eu que estou a dizer isto, às vezes esquecem da parte da parte LGBTQIA, do LGBTQIA. Não é um tema que eu exploro muito nas minhas... Não, estava só a dizer, achei curioso, estás a dizer que nunca tinhas pensado em alguns dos temas que foram abordados por essa crónica. Não sei se não tinha pensado, mas quer dizer, que não posto de forma tão clara e tão explícita, foi uma epifania quase, perceber. Não, mas existe, eu quando digo isto, que há muito essa piada do é um homem, é uma mulher, eu não estou a dizer que toda a gente faz essa piada, é uma pessoa horrível que é abertamente e que se vê ela própria como transfóbica e como eu quero destruir estes gajos e gozar com eles, mas uma pessoa que provavelmente nunca pensou nisso. E é um problema que existe e sobre o qual se ganha cada vez mais consciência, mesmo internacionalmente, cómicos que têm uma abertura de espírito muito grande para certas questões sociais e não têm para essa específica das pessoas transgênero e intersexuais e assexuadas e tal, o que seja. Pois, eu acho que percebi que há 3 caminhos para começares a seguir um caminho de luta, se quiseres, contra a discriminação, pelo menos awareness em relação à discriminação, que é, primeiro, teres sido discriminado, pertences a um grupo que seja discriminado. Que, atenção, eu sou um homem branco, cisgênero, heterossexual, nada. Esse tipo de discriminação só posso saber através do testemunho de outras pessoas. Claro. Estou aqui a falar, mas por isso é que eu disse, deixei bem claro, por os braços no ar e tudo, a dizer que quem diz aquelas coisas sobre homens gay, cisgênero, brancos, não sou eu, são as pessoas que eu já ouvi falar sobre isso. Claro. Pronto, continuando, desculpa. Desses 3 caminhos, um é ser discriminado, outro é não ser discriminado, mas tens qualquer coisa em ti, talvez inata, que seja uma awareness, pensar, há pessoas que são discriminadas, e depois há o terceiro caminho, que é quando ou cresces, ou vês, ou começas a olhar o mundo, percebes que realmente há muitas injustiças, apesar mesmo que elas não te afetem em ti, sim, mesmo que tu não pertenças a um grupo que seja discriminado, que seja de que forma for, social, cultural, seja o que for. E tu quando é que começaste a pensar nisso? Porquê? Não sei, a questão do, eu acho que a questão do racismo foi
a primeira e muito cedo que me despertou. É uma talvez destas que falámos aqui seja a que mais perplexidade me causa. E também um bocadinho de experiência pessoal. Nunca fui vítima de... Quer dizer, por acaso não é bem verdade. Eu vivi alguns anos em Amsterdão e tinha uma característica muito especial, porque na Holanda passo perfeitamente por holandês e, portanto, não sentia essa pressão, mas sentia quando as pessoas descobriam que eu era português, o tipo de postura que as pessoas adotavam, muitas vezes o espanto, do meu aspecto físico, não ser o que elas tinham na cabeça, que eram português. E tive um episódio de racismo contra mim, um bocadinho aquela coisa do inverso, ou seja, o racismo porque eu era branco. E eu acho que era uma experiência que toda a gente devia passar, porque aquilo foi uma experiência muito intensa e foi muito física. Mas isso foi pensar, uau, mas foi pensar, uau, claro, e a maior parte dos brancos na Europa não vão passar nunca por isto na vida. Eu gostei de ter passado por aquilo, porque foi, uau, e perceber, podes imaginar o que é estar do lado de lá. Ao contrário, porque não é um problema estrutural, pode haver um acontecimento. Não foi exatamente racismo, foi xenofobia, tem a ver com alguém que achou que eu era holandês e resolveu manifestar-se de uma forma física, o seu desagrado em relação aos holandeses. E foi uma experiência muito intensa. Pensar, é tão diferente tu imaginares o que é que será passares por isto e passares mesmo por isso e percebes, agora imagina o que é isto a tua vida inteira. E não precisei disso para perceber que o racismo era uma coisa trágica, mas foi uma experiência muito intensa. Agora, estava a pensar de maneira que isto se reflete nas minhas tiras. Eu não vejo isto lá, não vejo, ou seja, não vejo os temas serem tão explicitamente ao racismo, que lida com outras coisas. Mesmo social, eventualmente tem imenso de crítica social, de classes. Mas mesmo isso é dúbio, porque eu vejo as pessoas, que é engraçado como a luta de classes funciona, porque as pessoas defendem muito a criada e coitada, ou até o estereótipo, porque ela sabe que ela não há de saber ler e escrever, ou porque ela escreve com erros, ou porque é que ela é burra, ou porque é que ela não sei o quê. E ninguém se questiona, por exemplo, porque é que eu criei o estereótipo da senhora que é bêbada, drogada, vive má, e isso não causa estranheza. Isso é um bocadinho, se calhar, a ideia e o preconceito também que se tem em relação às classes sociais, se é que se diz isto. Mas tens muitas coisas dessas, pessoas a perguntar sobre a criada mesmo? Hoje em dia não ligo muito, mas no início tinha curiosidade de ler os comentários e via muito esta... E como é que tu respondes a isso? Não respondes? Não respondo. Okay. Mas da tua cabeça, qual é que é a resposta para isso? Não sei muito bem, fica a pensar, isto é uma amostragem engraçada do que é que as pessoas fantasiam que é a vida dos outros. Há muita gente que faz comentários como uma senhora não diz que chatice, ou uma senhora não se senta não sei como, ou uma senhora não bebe com 2 copos na mão. Essas fantasias que as pessoas criam, acho engraçado. É uma evidência que, quer dizer, ele dá o estereótipo a pensar o que é que as pessoas acham disso. Não é? As senhoras não limpam o cu a panos de seda, não é? Apesar de fazer um bocadinho parte, se calhar, desse imaginário. Mas tu ficas com algumas dúvidas sobre o que fizeste, tipo, mas porque é que ela não sabe ler e não sabe escrever? Porque é divertido, porque é engraçado. Não, mas não ficas com, se calhar ela podia demonstrar, às vezes demonstrar mais inteligência do que a...
Assim. Sim, já aconteceu, às vezes isso acontece muito raramente. Chama-se a criada mal criada e não tem nada a ver com isso. Sim, é só um nome, não é? Tipo, Sim, a é só um ideia nome, foi só rimável e tal. rimável e ficava divertido. Mais uma vez, tem mais graça para mim a tal história da violência. Eu não estava a perguntar isso, eu estava a perguntar era tu próprio ficares com dúvidas, se calhar isto. Não, são só personagens, são só bonecos. Não estou a tentar representar nada. Sim. Claro que aquelas pessoas existem como existem provavelmente pessoas como a senhora, mas não é essas pessoas que estou a retratar, é uns bonecos que eu inventei que são assim. E ela escreve mal e é. Não sei se é burra, por acaso, mas eu não sei se é. Mas. Tu é que disseste há bocado que ela era. Sim, acho que não é. Acho que não é, porque estou a falar como se elas existissem. Mas às vezes, por acaso, há um bocadinho essa tentação de achar que elas existem e ganharam vida própria. E ganham na medida em que, como as desenhei na minha cabeça, eu sei exatamente aquilo que elas diriam ou que não diriam. Se alguém me dissesse uma frase, eu sei dizer se senhor ou se criada diriam aquilo ou não. Por isso é que é difícil encaixar certos temas nessas personagens e é divertido criar outras. E tu começaste agora um site? Todo um negócio à volta, já tinhas livros, certo? Sim, já havia um livro, tenho uma tira semanal já há mais de um ano na sábado. E começaste um site, tem merchandising, tem essas coisas todas e fazes também entrevistas. Sim. Portanto, na voz da senhora. Na voz da senhora, sim. E tem umas crónicas. Isso eu acho divertido, isso tem a ver com outras coisas que eu queria fazer. Passar aquilo um bocadinho mais para a escrita também, que é uma coisa que eu acho graça. Tu vives disto? Não, eu tenho um trabalho. Trabalho na zona, sou tradutor de literatura. Mas hoje em dia que isto ocupa a maior parte do meu tempo. E eu, mesmo em relação ao site, eu gostava que fosse uma coisa mais contínua e mais com maior periodicidade. Mas tenho muita dificuldade em organizar o tempo todo e fazer as tiras. Algumas delas já são compromissos e a partir do momento em que se tem um site e ainda por cima não é um site que eu tenha sozinho porque não tenho apetência nenhuma para essa parte de negócios, portanto tenho uma obrigação, a pessoa com quem comecei este projeto, de ter os conteúdos, ter as tiras com mais periodicidade, etc. Mas gostava de, quer dizer, poder viver disto. Acho que há um bocadinho aquele preconceito das pessoas acham um bocadinho mal viver-se de coisas que se fazem, não é? Um bocadinho, se causa-me alguma estranheza. Por acaso não tive grandes reações, tinha um bocadinho medo, porque parece desvirtualizar a coisa. Agora ter umas t-shirts e vender umas t-shirts é um bocadinho que já não é, tem aquela graça, que é engraçado porque é chegar a um hospital e dizer porque é que você ganha dinheiro por ser médico? Devia ganhar dinheiro por ser médico, devia ser um jeito. Vidas, é isso? Não é isso, mas é nenhuma personagem, nenhuma profissão. As pessoas ganham dinheiro com as coisas que fazem. Eu comecei isto como uma brincadeira, mas por acaso as pessoas acham graça. E devem achar, quer dizer, eu tenho uma editora que me vai fazer um livro ou uma revista de tiros, não acho mal nenhum. Se ganhar dinheiro com isso, não tem problema nenhum. Como é que fazes as entrevistas? É por mail, certo? Por mail, E como é que fazes as pessoas? Sim. O que é que foi até agora? Até agora só fiz uma, a Mariana Mortágua, sim, achei muita graça, é uma pessoa que não conhecia e acho que o país ficou todo um bocadinho espantado, se calhar não ficou todo, mas eu fiquei verdadeiramente espantado com uma série de coisas, sobretudo e quis explorar um bocadinho isso em entrevista. É um bocadinho difícil quando faz a entrevista em personagem, mas é aquela que mais me espantou na Mariana Mortágua, apesar de tudo. Eu já achei uma preparação que não é muito costume ver nos nossos políticos, eu acho. Se calhar estou a ser um bocadinho injusto, mas quer se concorda ou não com a posição dela, achei de uma preparação toda à prova. Aliás, ela ficou um bocadinho it girl da política na altura, e achei, e era uma das coisas que acabei por não perguntar porque é um bocado complicado perguntar, como é que se consegue, ela é muito nova, estar perante supostamente os tais donos disto tudo, e foram muitas pessoas que ela questionou, com aquela calma olímpica que não é fácil ter com aquela idade quando se entrevista um banqueiro de 70 anos, que foi dono do maior grupo financeiro
não financeiro, português. E isso Tu fascinou-me. estás aqui à minha frente, eu não sou ninguém, estás todo nervoso. Estou muito nervoso, exatamente. Isso fascina-me e foi por... E gostava de fazer mais, tenho já algumas pessoas que pensei, para já diversificar um bocadinho, porque há sempre... Que tipo de pessoas, não entrando aí... Toda a gente, quer dizer, não é pessoas só por ser. Sim, eu gostava que fosse uma coisa que tivesse atualidade e que fossem pessoas que falassem um bocadinho. Não sei se é fácil ou não aceitarem, porque é uma entrevista em personagem, é uma entrevista por e-mail, eu gostava de fazer presencial, porque claro, a conversa foi de outra maneira, só que é muito estranho eu estar em personagem... Porquê que não tens uma máscara? Pois, é um bocadinho fora, não é? Precisavas uma máscara e falavas como... Ou arranjar um compromisso com a mãe, eu vou fazer-lhe as perguntas como se eu fosse uma pessoa e depois transformas de maneira a que as suas respostas pareçam completamente comprometedoras para si. Porquê que não arranjas uma atriz com... Sim, já pensei em várias... com um auricular? Sim. Ou voz distorcida no telefone, por exemplo. Mas queria... Voz distorcida porquê? As pessoas já sabem que esta é a tua voz. Pois é, agora está tudo estragado. Mas gostava de entrevistar pessoas diferentes, até porque eu pensei sempre o risco de entrevistar um político como primeiro entrevistado, porque eu quero mesmo que as tiras e o site e toda aquela história seja completamente descomprometida politicamente. Sim. E percebi que era um risco, porque acho que não correu muito mal, mas percebi que era um risco escolher um político para começar, sobretudo porque ainda não fiz a segunda entrevista, ainda não saiu a segunda entrevista. E gostava mesmo de ir a muitas áreas e pessoas de áreas diferentes e vamos ver como corre. A pessoa que tu escolheste para a primeira entrevista é uma pessoa que mesmo pessoas que não se identificam com o espectro político dela respeitam-na. Eu acho que sim, acho que sempre bem. Falando em termos de negócio, que é uma coisa que eu odeio pensar, não é mal jogado. Eu acho que não correu mal, sim. E tem alguma graça, que é uma coisa que os políticos geralmente não têm, e por isso também por isso pensei, isto é capaz de se encaixar bem aqui. A segunda entrevista está na calha, não vou dizer quem é. Não, mas eu não te perguntei. É uma coisa completamente diferente e inesperada. Estou só à espera que responda às perguntas, basicamente. Estavas a dizer há bocado também demoraste um tempo a responder ao 19, não podes julgar. Pode ser um bocadinho, exatamente, sim, não, todo, nada disso. Não. Estavas a dizer que és tradutor de literatura? Sim. E há bocado também disseste que literatura é a tua cena, tu gostas mesmo, a sério. De que tipo de coisas é que gostas? Já falaste da literatura asiática? Tenho tido a sorte de fazer algumas coisas, de traduzir algumas coisas de escritores que gosto muito, que é uma coisa boa. Não vou dizer nomes, claro, porque as pessoas vão procurar. Podem ir procurar quem traduziu e mas tive o nome recorrente. Sim, mas já me aconteceu 3 vezes ler livros que gostei, 3 ou 4 vezes, livros que gostei muito e de escritores que fiquei a gostar muito e por coincidência, uma vez não por coincidência, porque eu sabia a editora que eu ia publicar e pedi, ou não sei se é pedir a palavra certa, mas quer dizer, traduzi e é uma sensação ótima, uma coisa muito gira. Já traduzi coisas que me deram enorme prazer. Então, mas pessoas que nunca tenhas traduzido e que gostas? Nomes? Ninguém, só gosto das pessoas de traduzir. No mundo, na vida. Quero nomes, eu gosto das pessoas mandarem nomes para o ar. Pois, não sou fica assim, eu percebo isso, mas é complicado, porque depois é sempre muito redutor e dizer um nome, 2 nomes, não gosto muito de fazer isso, não vou fazer. Fica já a saber, se queres que eu te diga não. Achas que as pessoas vão achar que é a única coisa de que gostas no mundo, ou vais ficar chateado por só ter dito esses nomes e teres esquecido de outros, ou... Ninguém está a achar que quando te pedem uma dica... Achava graça, sim, mais uma vez sem dizer nomes, acho muita graça a literatura inglesa entre as guerras, é um género muito específico e há muita coisa que não está traduzida em Portugal, coisas engraçadas, não são coisas muito... Algumas delas são livros muito bons e é um período que me interessa, exerce um certo fascínio, que é aquela ideia de... e também existe muito isso na literatura asiática. Quando eu digo asiática, falo do Paquistão, a Índia, sobretudo. Sul asiática. Sim. E aquela ideia do mundo que está a desaparecer, que é uma coisa que... Então, na literatura inglesa, entre as guerras, era completamente só esse o tema. Há livros muito famosos dessa época. É engraçado porque é quase todo um grupo de amigos que escrevia
e há correspondência entre eles, e só isso já são volumes e volumes de livros. Isso gostava, e há muita coisa que não está traduzida em Portugal, não sei se por falta de interesse, é possível. A guerra, e sobretudo a Segunda Guerra Mundial, não é um tema... Agora vai-se falando um bocadinho mais, e com este interesse pela literatura histórica ou romances históricos. Quando começarem a sair traduções portuguesas, as pessoas vão ver quem é que traduziu e vão descobrir quem tu és. Vão descobrir quem eu sou. Dificilmente hoje, infelizmente, não vejo grandes possibilidades disso acontecer. As editoras hoje em dia escolhem outras coisas, acho eu, e são livros. Ir propor isto a um editor ou aquelas coisas de marketing, dizer vamos publicar um livro, foi escrito em 1920 ou 1930, não sei se... Alguns deles podem ser adotados para filmes. E aí lançam-se. Sim, há vários que já deram séries famosíssimas de televisão e filmes. E, portanto, esta coisa do Downton Abbey pode ter lançado um bocadinho essa moda, mas não vi que tivesse sido publicado. Há uma escritora, Portugal penso não é muito conhecida, na Inglaterra é muito, que é a Nancy Mitford, que fizeram uma experiência, não estava publicada em Portugal, e fizeram umas tentativas que acho que correram francamente mal, dos dois romances muito conhecidos dela, e tudo isso, só essas personagens são umas histórias, acho que é engraçado ler as biografias, elas têm várias biografias sobre elas, que são 6 irmãs, cada uma com uma história mais louca. Há uma irmã comunista, há uma irmã que quase casou com o Hitler, há a Nancy Mitchell, que era escritora, e tem todas umas histórias pessoais incríveis, e é giro. É aquelas adjetivos maravilhosos. E tu mais coisas gostas além da literatura? Eu só começava a ter barbaridades, coisas horrorosas, escabrado. Gosto de desenhar, Acho que já disseste que empurravas as tuas amigas, acho que a partir de agora é sempre assumido. Gosto de desenhar, descobri que gosto de desenhar. Descobriste com isto? Descobri, sim. E olho, eu olho para as tiras primeiras que fiz e percebi, já fazia one-liners no início, tinha feito o mesmo desenho, péssimo, não tinha noção de como é que... Fui ganhando noção mesmo, se tu precisares de passar uma ideia, quando comecei a fazer as tiras maiores percebi que tenho mais coisas para contar, estas piadas quero fazê-las em 3 tiras, quero que haja um silêncio no meio, e aprender pessoas a guiar carros, sentadas, com as pernas abertas, com as pernas fechadas, em pé, de lado. Deve ter sido um bocadinho o processo que os egípcios passaram, espera aí, precisamos de pôr agora esta pessoa em 3 quartos. E provavelmente até foi isso que acabou com a civilização egípcia. E é pensar, consigo hoje em dia, não sei desenhar, os desenhos não são bonitos, mas acho que posso dizer, se calhar um bocadinho arrogante, não há nada que eu queira, imagem que queira passar que eu não consiga. A primeira vez que consegues desenhar um helicóptero e as pessoas dizem, olha um helicóptero, é uma sensação extraordinária. É um cavalo. Tenho alguma dificuldade em desenhar animais, apesar de gostar muito, sobretudo de insetos. Eu gosto de imaginar insetos imaginários, e estou menos preso à realidade, que é uma coisa com que eu tenho dificuldade em lidar, é a realidade. Porquê? Não sei, porque eu acho que não consigo olhar para uma coisa sem ver o ridículo de tudo. Acho que é isso, sobretudo. Acho que é isso. E isso acompanha-me desde sempre. Eu acho que tudo é ridículo. E quanto mais as pessoas se levam a sério, mais ridículo eu acho. E desde miúdo tenho pânicos de ir a enterros porque me vou rir, tenho pânico de falar em público, me vou rir. Às vezes, por exemplo, entre coisas que gostava de ser, achava graça ser jornalista, e penso, jamais podia ser jornalista, porque eu imagino, vou estar a ler as notícias da noite, por exemplo, se fosse pivô de televisão, eu era despedido ao fim dos primeiros 5 minutos porque me ia começar a rir. Sabes que todos os jornalistas são pivôs, certo? Sim, mas não tem graça, tens de escrever coisas obrigatoriamente. Alguém te dizia, tens de escrever um texto de 100 palavras sobre não sei o quê. Eu não gosto, tenho muito problemas enormes com a autoridade e com fazer coisas obrigado. Critérios, não palavras. Pois, lá está. Então, e é por isso também que sou freelancer, porque aquela ideia do isto já são 9h05 e o menino só agora é que chegou, então perdeu o barco da Amadora, uma coisa qualquer, isso tenho enorme problema. Isso é um destaque. É um destaque. E esse ainda não diz feito. E tenho imensos problemas com isso, percebi, e tentei levar a vida onde ninguém me diga isto, deve ser uma falha de caráter,
tenho algum problema com isso. Tu disseste isto do Rio no funeral, lembra-me agora de uma coisa. Estamos aqui no Alces Factory e há uma coisa que é o... Como é que se chama? Videoteca de Lisboa, ali no Calvário. E uma vez fui lá numa visita de estudo, isto era para aí 2001, 2002, visita de estudo das aulas de filosofia da escola. Fomos ver a lista de Schindler, projetada em VHS, já havia DVDs. Pá, eu tenho um grande problema com o Liam Neeson, eu não o consigo levar a sério. Adorei ele ter se tornado agora um herói da ação, porque agora gosto dele, de repente. Não consigo levar a sério, então estava a ver a lista de Schindler. E queria-me rir dele. Claro. Dele, não é do resto, é dele só, dele. Especificamente, porque eu não o levo a sério. Ele diz, eu podia ter salvo muitos mais, e eu tipo, não consigo. Não consigo levá-lo a sério. Agora adoro, porque ele Mas eu percebo, deixou de se levar a sério. sim, percebo esse fenómeno. Ele deixou de se levar a sério e eu acho ótimo em comédias e a tentar salvar a filha e a matar pessoas e dar tiros e acho incrível. Mas não consigo levar a sério como ator dramático. E estava-me a lembrar disso só pela proximidade aqui do espaço e pelo o ridículo que é numa altura em que já havia DVDs em todo lado estarem a projetar aquilo em VHS. Muito manhoso. Sim, continua, desculpa. Essa questão do ridículo, eu acho que para mim não vejo maior ridículo do que levar-se a sério. Eu acho que é isso, agora lembrando de outra página, é isso que no Cavaco e na Cavaca me causa maior vontade de rir possível. É a forma tão... Como eles se levam tão a sério, como aquilo é tão sério. Bom, ela é uma mulher muito expressiva e faz não sei explicar muito bem porque eu acho aquilo tão ridículo, mas acho mesmo. Tão ridículo que ela não tem identidade, tu tiras o nome. Não sei, é a única página onde eu tive alguns problemas éticos e morais em relação a fazer, porque de várias ordens. Para já me questionei se aquilo será bullying, depois já me pacifiquei com isso, porque acho que não é, estou simplesmente a fazer umas frases imaginárias do que ela estaria a pensar ou a dizer. Não me parece que seja propriamente insultada ou ofendida. Mas é uma pessoa que existe, é um bocadinho... Depois não é uma pessoa que existe, e depois percebi que eu não estou a criticar uma pessoa que existe, estou a criticar um papel, uma função, onde ela, apesar de não haver constitucionalmente aquele papel de primeira-dama, onde ela está a representar o país em todas aquelas circunstâncias, ou seja, já não é ela, é a primeira-dama de Portugal, e o Cavaco é a mesma coisa, não em primeira-dama, mas em presidente. E depois, o que eu acho é, está a representar mal, e por isso ela é que abriu a porta. Ela estava na baliza, saiu e deixou a bola mesmo ali em frente. Eu acho que só me limita a dar pontapé. Espero que ela não se ofenda muito com aquilo. Não é simpático, mas acho que não é. Depois também pensei, outra coisa tem a ver com a questão dela ser uma mulher e a facilidade que há das mulheres são mais criticáveis do que os homens, sobretudo em aspectos como a roupa, o cabelo e estar despenteada, não sei o quê. Um homem geralmente não passa por isso. Mas é muito... fazer uma página daquelas com o Cavaco é tão cinzento e tão sério que eu acho que nem sequer dá para fazer grandes piadas. Se calhar conseguir fazer uma tira, ele é uma múmia, ou seja, ele é sempre igual. Ela, como é muito expressiva, dá para fazer essas... Uma página com o Cavaco seria uma fotografia do Cavaco a dizer disparate qualquer. Quando é que isto acaba? Estavas a dizer isso do criticar mulheres, achas que as pessoas veem isso como criticar mulheres, ou usar com mulheres? Eu acho que não, mas isso foi as minhas dúvidas, que eu tive essas dúvidas. E acho que ela não é uma mulher má. Agora não sei se é em full disclosure, eu fui aluno dela durante um ano. E a opinião que tenho... Sim, fui aluno dela. E a opinião que tenho dela como pessoa é melhor do que a que tenho dela como primeira-dama. Não a acho tão... Acho uma mulher interessada. Não sei se é interessante, talvez também, mas é uma mulher interessada, é uma mulher simpática. Agora, realmente, naquele papel de primeira-dama, acho que não lhe vai muito bem. Tenho uma amiga atriz que me disse uma coisa que eu fiquei a pensar, bastante simpática para a Cavaca,
que os atores têm esta sensibilidade de perceber que o que dá a ideia no excesso de expressividade da Cavaca é o facto de ela não se sentir confortável naquele papel e, portanto, eu nunca tenho aquelas epifanias que eu tenho quando as pessoas me dizem coisas, que é, e portanto tem que levar aquilo ao exagero, e por isso é que toca nos quadros todos e toca nas esculturas todas e olha de boca aberta para todos os tetos e para todos os tapetes e aponta, porque pode ser uma das coisas que causa-me estranheza, que uma mulher que vive que é uma figura pública, mulher do primeiro-ministro, depois de um presidente durante 140 anos, não se sinta à vontade nesse papel, mas pode acontecer. Pode ser uma das explicações. E vou sofrer muito quando ela sair de Belém. Quando eles saírem de Belém. Vai ser um grande. Podes continuar, um podes choque. continuar no universo paralelo. Não vou, por acaso não vou, pensei já nisso. E acho que é fechar aquilo. A partir do momento em que ela deixar de ser primeira-dama, deixa de haver qualquer espécie de justificação para eu dizer que ela está de boca aberta ou que está a tocar, a coçar uma estátua, ou seja, passa a ser uma figura privada e tem o direito de fazer, nem sequer tem direito depois a usar fotografias dela. Devo dizer que as minhas fotografias, se calhar agora vão cortar o site, mas as minhas fotografias são todas tiradas do site da Presidência da República, portanto não sei se existe violação de copyright das fotografias, mas são todas tiradas de lá. Não vou à procura de fotografias onde a Cavaca esteja má. Vou à procura de fotografias onde o fotógrafo oficial da Cavaca acha que ela está bem. A menos que seja um homem perverso e mau e que quer prejudicar. Mas tu achas que há alguma maneira dela já ter visto aquele... Acho que sim. Eu já soube por portas e travessas. Mas já... Que ela viu o quê? Sim. E o que é que não sabes? O que me contaram, que não achou hilariante. Sim. E como eu compreendo, não é fácil achar hilariante. Mas não é fácil achar hilariante, sendo que eu acho hilariante. Por isso estava a ser autodescritivo. Mas que não iria fazer rigorosamente nada em relação a isso, que é uma postura extremamente inteligente, obviamente. Infelizmente para mim, porque seria maravilhoso, e na capa do Correio da Manhã... E ganhavas muita publicidade. Claro, era ótimo. Tu além do site fizeste uma festa para lançar o site? Sim, foi uma festa para lançar o site. Eu já tinha havido algum tipo de eventos? Disseste que fizeste Tinha havido um lançamento, sim, o lançamento lançamento do livro foi já foi há 2 anos, sim. O livro saiu muito pouco depois das tiras terem aparecido. E fizemos agora uma festa. Eu digo fizemos porque, como já disse, o site não é feito só para mim. E tu, se estiveste nesta festa, não estavas identificado? Não estava identificado. Pude beber em excesso e portar-me extremamente mal. Estive lá só no fim, vi-te à saída, não disse, desculpa. Sim. Foi muito divertido e foi muita gente e foi mesmo divertido. E claro que é bom quando percebes que as pessoas acham graça às coisas que tu fazes. Ainda para mais quando não houve intencionalidade que isso acontecesse, aquilo era mesmo só para um grupo de amigos muito pequeno. Isto acontece que as pessoas partilham as coisas e aquilo cresceu, mas era mesmo para um grupo de 5 pessoas. Partilhaste na página, não? Não, isto não estou a dizer a festa, estou a dizer quando começou as festas. Ok. Portanto, isto tudo é uma brincadeira que cada coisa mais extraordinária, não sei se é a palavra, acontece, cada vez acho mais graça, não é? Uma brincadeira que de repente há uma festa onde 2.000 pessoas dizem que vão, é só rir, só me dá vontade de rir, não é? Quer dizer, loucura. E em sítios onde provavelmente a senhora não iria? Pois, não sei. Ela não sai muito em Portugal, não é? No sítio onde foi a festa, talvez? Talvez fosse. Num dia mais calmo? Sim. Ela não é muito sair em Portugal. Palavras da própria. Não, mas aqui ela nunca viria, ou viria? Não, ela não adora ler. Ela faz muitas compras. Em si. Não, acho que não é muito. Não, este industrial. Acho que não é onde dela. Não. Talvez, não? Ou talvez, tipo. Uma amiga, um sobrinho. Não sei, sim. Já estamos a entrar outra vez na onda de onde é que ela. Se calhar iria lhe apetecesse. Provavelmente, ela vai onde lhe apetecer. Não temos que cair na tentação da senhora nunca viria. E se lhe apetecesse, ou se tivesse suficientemente. Se houvesse um motivo suficientemente bom, vinha com certeza, sabe? Mas aqui não sei, pronto, era só isso, integrando mais. Estavas a dizer, eu perguntei-te que tipo de coisas é que gostavas de ler e depois perguntei-te o que é que gostavas mais.
tu disseste que gostavas de desenhar, mas eu estava a perguntar-te em termos de coisas que tu consomes, especificamente. Desenhar não é consumir. Agora mais uma vez silêncio. Livros muito. Já falámos de livros. Sim, não tu não quiseste dizer especificamente autores porque... Mas sim, os livros fazem uma parte importantíssima da minha vida. Sim. Estou a pensar o que é que eu consumo. Uma coisa que ainda não percebo. Além de drogas e álcool. Os livros, sim, basicamente são estes os 3 pilares de onde eu gasto o meu dinheiro. Sim. 3? Sim, os livros, o álcool e a droga. Não, agora estava a pensar nos desenhos. Estou a brincar porque a minha mãe reconhece a minha voz, não é? Pode achar que isto é verdade. E estás tramado? Estou tramado. Por sempre. Eu ia-te perguntar, agora perdi o fio à meada, não sei porquê. As páginas que tu fazes e as coisas que tu fazes têm um objetivo, que é fazer rir. Primeiro a ti, depois às outras pessoas, falando do que estavas a dizer, depois com um grupo de pessoas, que acabou por ter algum sucesso, etc. E nada do que tu disseste, me pareceste uma pessoa que consome muita comédia. Há coisas para rir. Não, depois, não. Que giro, não vou pensar. Não, é uma coisa bastante comum em termos de pessoas que fazem coisas para rir. Não é assim tão pouco comum, é uma pessoa que... mas não achas piada a nada, não tens essas referências, não é algo que faça parte da tua vida? Hoje em dia não, e às vezes penso nisso, mas eu acho que também tem muito a ver com a falta de tempo. Não, mas... Sinceramente. Mas às vezes fico a pensar, eu devia ver coisas que se fazem, mesmo em termos das tiras. Consumo, em termos de livros, uma coisa que agora me interessei muito tem a ver com as novelas gráficas. Não sei se tem a ver com ter começado a desenhar. Eu já tinha bastante antes das tiras, já tinha traduzido 2 novelas gráficas francamente boas e saí quase... Se pode descobrir quem sou, porque não deve haver muitas novelas gráficas traduzidas em português, e são 2, uma delas então é mesmo muito boa e muito conhecida. Black Hole, Blanket, esse tipo de coisas? Não. Por acaso são agora 2 que eu tenho me ofereceram. É mais mainstream, muito mais mainstream. Muito mais mainstream. E é um mundo novo que estou a descobrir, que acho graça. Mas hoje, com a graça também de ver os desenhos e de ver as composições, é uma coisa que eu gostava de fazer. Novelas gráficas no sentido mais sério ou mais cómico da coisa? Por acaso, que tem que calhar coisas mais sérias, seríssimas. Não, mas pronto, eu estava-te a perguntar coisas para fazer rir e tu, mais uma vez, mandaste para novelas gráficas sérias. Pois, o que eu vejo para me fazer rir? Ou que tenhas visto na tua vida e que tenha agradado. Mas, por exemplo, todos nós crescemos com os programas... Eu vi um livro do Mel Brooks e apetece-me ir buscá-lo e ver e ler, talvez comprar. Sim. Adoro o Mel Brooks. Pois, eu acho que nós, uma geração que crescemos muito com o Britcom e essas séries. Tu não sabes a minha idade, eu não sei a tua. Pois é verdade. Mas... eu diria que tu és uma pessoa na casa dos 20 e muitos, 30. Sou um bocadinho mais que isso. 30 e muitos? Sim. 40? Não. 30 e muitos 30 e tal, sim. Okay. Mas... Claro que há montes de coisas que me dão vontade de rir. Mas não sei dizer isso. Sim, cresci nessa geração. E em Portugal, com as referências que existiam em Portugal... Não. Quais eram essas experiências? Tens sempre medo de dizer. O Herman, obviamente, não é? Mas nós víamos. E que era uma coisa que tinha muita graça mesmo. E depois, claro que fazias paralelismos com as coisas que se faziam em Inglaterra, perceber uma tentativa de humor mais ou menos parecido. Não sei se são provavelmente referências, porque não sei explicar quando é que tive vontade de fazer coisas de fazer rir. Eu não estou a pedir referências, eu estou a pedir coisas de que gostes. Mesmo que não tentes, mesmo que não uses nada disso, coisas só. O que é que te faz rir? Pessoas que fazem coisas profissionalmente para rir, ou que já te fizeram rir. Não é necessariamente uma coisa que tu estejas a copiar. Ou não entrando sequer em copiarem, pela qual tu te sintas inspirado, na qual tu te sintas inspirado. Disseste o Herman, disseste o Britcom, mas não... Sim, mas são referências quase fundadoras, não é uma coisa que eu veja... Sim, mas Britcom é um termo bastante abrangente. Claro. E quando falam do humor britânico, é mais giro dizer que tipo de coisas. Estás a falar de alô, alô? Por exemplo, sim, isso foi uma coisa...
Monty Python. Monty Python, completamente, Ok. sim, claro. Black Evan, Sim, também. Young Ones. E às vezes, sim, por exemplo, para me rir, às vezes vou rever essas coisas, por exemplo, mais facilmente vou rever essas coisas do que sei o que é que se faz Sim, sim, hoje sim, em sim, dia. sim, sim, Falha sim. minha, mas não sei mesmo. Não, mas Em não- Portugal não- tenho muita Ninguém está a dificuldade. Aliás, ninguém pode jogar porque ninguém sabe quem é que eu sou. Não, mas Mas, eu especificamente não estava a sei dizer, eu mesmo, não te estou a não julgar sei se tu não mesmo. souberes o que é que se faz. Claro, Mas tu sei o nome perguntas- das pessoas que fazem humor em Portugal e já há umas coisas, mas é uma coisa que eu consumo e que procuro. Não, Sim. Inspiro mais Não, nos claro que meus sim. amigos, em mim, na minha Obviamente. cabeça, nas minhas. Não obstante isso, obstante, o que é que estavas a dizer? Estavas a falar dessas coisas que tu vais ver para te rir. E imagina, tu agora querias ver uma coisa deliberadamente para rir, o que é que tu ias ver? Acho que ia ver umas coisas. Acho que ia ver umas coisas. Se tu me disseres a cavaca a cortar as... O cavaco a cortar filmes, fitas. por exemplo, sim. Ia ver, sim. Não há problema. Ou, sei lá, ver no YouTube coisas disparatadas também. Acho graça nessas coisas. Sim, mas estavas a dizer que muito facilmente ias ver essas coisas que te tinham feito rir antes, como o Brito Comes e o Herman. Quais eram, especificamente? O Brito Comes é um termo tão abrangente que é só uma coisa feita para rir em Inglaterra. E isso vai do Only Fools and Pois, sim, Horses sim, até sim. aos programas de Stuart Lee ou uma coisa do género. Se calhar não sabes quem é, mas... Estou a tirar ao ar, que são coisas diametralmente opostas. Há uma coisa chamada Night Train, que é uma coisa que comecei a ver há. Como tem uns sketches. Big Train ou Night Train? Night Train? Big Big Train? Train? Night Train? Não, Night Simon, Train. Simon Pegg? Big Não sabes Train? quem é o Simon Pegg? Big Virou Train. os- Agora, eles viram os olhos. Não, estou só a perguntar. Big Train era uma série de Big sketches Train, Big que Train. havia Big no Train, final dos Big anos Train. 90. Sim, é isso. Com o Big Simon Train. Pegg, o Sim, Kevin Allen, exatamente, o Mark exatamente. Heap, já não me lembro quem eram as atrizes sim, também. Big Train, sim. Eu sempre Night Train. Big Train. Isso, por exemplo. Passava no Ciclo Radical no início. Em 2001, 2002, 2003, Não sei, 2004. não sei. Por Se isso. foi há um período de 5 anos onde eu não vivi Ah, cá, cá, e ok. portanto há coisas que eu não Pronto, era sei. isso. Estou só Há coisas que eu situar. não sei, sabe? Como se não houvesse internet, ou como se eu não soubesse, como se não vivesse cá há Não, 10 sim, anos. eu isso. percebo. Mas há um período eu Não viste cá? não vi essas coisas. Sim, por exemplo, agora lembrei-me disso. E iria Big Train, ver- ok. Sim, Big Train, sim. Fixe, tinha o Brian Linehan, o Wesley Matthews e tal. Yeah. Não sei mais o que é que quero dizer mesmo. E agora íamos só embora, levantar. Pá, podes fazer o que quiseres, acho que és tu que mandas. Sei que estás nervoso, mas. Não é? Podes sair à francesa, na boa. Essa, De onde é que vem a sempre expressão sair à francesa? faço ideia. Talvez os franceses saíam naturalmente assim, deve ser qualquer coisa. Tinha um amigo que fazia sempre isso e a expressão que eu dizia era dar uma de Jaco, que era o nome dele, tipo, olha, dei uma de Jaco e vim embora sem dizer nada. As referências são é uma coisa tão. Eu tenho realmente muita dificuldade em dizer listas do que os 10 livros que gostei mais, os 10 Mas escritores ninguém te está a que dizer os gosto 10 mais. livros que... Eu sei que não estás, não sei que não estás a Nada fazer. disso, e nem Mas sequer estou a ser tão por isso é específico. que é tão redutor que isso me faz rir. Há tantas coisas que era giro dizer 10 nomes ou 10 coisas, mas Não é 10 coisas, sei. nem 10 nomes. Eu sei que não é isso. Diz-me um nome ou dois, além do Big Train, que te venha à cabeça. Já percebi que não vem nenhum, veio o Big Train só. Sim, O que é que gostas do agora Big Train? porque foi as últimas coisas que andei a ver e que O que é que viste do Big Train? Gostaste? um sketch maravilhoso com a Florence Nightingale, de dizer muitos palavrões, de uma Mais uma vez Mayer a entra- fazer uma ligação. Mais uma vez chega a coisa dos palavrões ditos por mulheres. Exatamente, volta a ser um bocadinho à mesma coisa. Não sei se conhece esse sketch em Não particular, lembro, pai, eu não mas vi é o Big Train muito. desde que passou, nessa altura que eu estava a dizer. Vai Só lembro ver, dos atores. porque é uma coisa muito boa. Desses atores em específico, porque eu gosto muito deles e eles aparecem em várias coisas que eu depois vejo. Sigo mais ou menos a carreira deles. O Simon Pegg agora é uma estrela muito grande. É aquele meio loiro, ruivo, Sim, sabes quem é? sei. Ah, ok.
identificas e é ele, é do Big Train, é isso? Sim, é Ok, Big pronto, Train. estás a confirmar. Não é Night Train. Só me enganei. Ok. Não que estava a jogar, era só para ter a certeza de estarmos a falar da mesma coisa. Podia haver sim, não é Big Train. uma coisa chamada Night Train que eu não sabia o que Não, era. não é Big Train. Há muita coisa que eu não sei o que é. O Web Fab era uma coisa que eu achava muita graça. Vês, pronto. Sim. Isso é muito mais específico do que dizer só a Britcom. É uma coisa que talvez, se faz muito em Portugal. sim. Gosto muito daquele humor britânico. Mas qual humor britânico? Vocês podem ser um bocadinho mais sim. específicas. O que eu quis dizer com isso? Estava a falar das séries da BBC, São várias. sim, claro que há, mas daqueles clássicos que se vêem, são consideradas as melhores. Realmente, Quem considera isso? Aquelas listas que os ingleses fazem, que eu adoro listas, estás a dizer completamente o contrário do que tinha acabado de dizer. Eu adoro listas, se me pedis para dizer quais são os meus 10 livros favoritos, sei exatamente quais são, os 10 programas. Mas o Web Fab, por exemplo, foi uma. Sim, gostei. Isso é uma referência. E consegues encontrar talvez paralelos entre o Web Fab e as coisas que fazes. Sim. Aí sim é mais fácil. Sim. Já fiz algumas referências. Sim, específicas, aí é mais. Aí há uma certa influência, sim. Se eu tivesse que dizer. Sim. O que é que. Uma influência que. Sim, isso seria eventualmente o Web Fab, que é um humor muito engraçado. Eu não pergunto estas coisas para saber quais é que são as tuas influências ou o que é que te influencia. É tipo para conhecer melhor os gostos das pessoas, é mais por aí. E tentar estabelecer uma conversa com elas. O Alvalor era uma coisa que eu adorava verdadeiramente. Vi tudo. Vi curiosamente uma vez na Bélgica, por acaso. Aquilo em francês? Não, o último episódio, que era uma coisa que nunca tinha visto cá. Há um último episódio que se passa, acho que nos anos 90, mais ou menos, que é as personagens que tinha acontecido àquela gente depois do fim da guerra. Nem sequer sabia que aquele episódio existia e vi por acaso e é. Tem sido um especial Natal? Eventualmente. Não, é sempre. Era giro, porque a maior parte das personagens já não eram elas, eram os filhos, mas apesar dos atores serem os mesmos. As comédias britânicas costumam fazer essa coisa, que é tipo, antes de depois fazem um especial Natal para é fechar possível que tenha sido foi com certeza feito alguns anos depois e foi giro, foi uma consciência engraçada. Havia um especial de fim de ano, de Natal / fim de ano 99 para 2000 do Blackadder, por exemplo. Já tinha acabado há anos a série. Nunca cheguei a ver. Acho que tinha a Kate Moss. Não sei porquê. Nunca cheguei a ver. Lembro-me disso acontecer. E eles fazem muito isso. Tipo, bom, já lembro mais referentes. Séries americanas como American Dad, Family Guy, por exemplo. És fã? Sim, gosto. Okay. E... Eu fiz uma cara de desaprovação, mas... Sim, gosto muito. Às vezes acho que vai um bocadinho longe demais, mas eu acho isso muita graça. Quão longe se consegue. Isso acho muita graça, acho mesmo. Agora já não vejo há uns anos, porque canso-me de ver muitas vezes, muito tempo a mesma coisa. Especialmente isso, que é sempre algumas temporadas. Sim, é verdade. Depois estou-se um bocadinho. Não sou o maior fã do Seth MacFarlane. Sim, sou muito, acho. O género, assim, os filmes não gosto dos filmes. Os filmes não são bons. Mas é pensar, claro que ele deve ter uma equipa gigantesca de pessoas que escrevem com ele, mas ter 2 séries, chegou a ter 3 semanais, escrever os diálogos, fazer a voz de quase todas as personagens. Sim, tenho uma admiração grande por ele. Acho um homem muito especial. Então, pronto, afinal, depois coisas como, sim, coisas como filmes absurdos, como... É engraçado, porque são referências um bocadinho dispares, diferentes umas das outras. Seria horrível se tivesse referências que vinham todas no mesmo sítio, ou eram todas numa linha, era muito estúpido. Que filmes é que estavas a dizer? Aqueles filmes do género Aeroplano, ou coisas Os irmãos... O deadpan dos atores é uma coisa que me fascina. Zucker e o Jim Abrams. Porque fascina-me porque eu não consigo. Eu adorava escrever coisas, sketches e não sei o quê, e adorava fazê-los, só que tenho um problema que eu rio-me sempre. E por isso o deadpan é uma coisa que me fascina. O Leslie Nielsen, até para aí aos 50 anos, quando ele faz o Aeroplano, ele era um ator sério. Nunca ninguém se tinha lembrado de usar em comédia. E eles, os irmãos Zucker, o Jerry e o Jim Lambert, o nome dele, e o Jim Abrams, Jerry e... pronto, eles assinavam Zaz, Z-A-Z, que era a produtora deles e tal, eles tinham o Police Squad, sim, depois deu aqueles Onde é que para a Polícia e tal, que era a série deles, Police Squad. Esse acho que são 6 episódios. Desgraça. Não, mas a série, são só 6 episódios, já está no YouTube,
é muito melhor que os filmes. Fantástico, era aquele do gajo gigantesco, que tens uma coisa no canto da boca, que uma banana ou um bife, sim, isso é maravilhoso. Isso era maravilhoso. Até o Aeroplano, eu acho que ele nunca tinha feito papéis cómicos. E a partir daí, pronto, encontrou o seu nicho e era incrível. Para mim é o deadpan mais perfeito do... É mesmo incrível, aliás, era mesmo... Yes, I'm Serious and Don't Call Me Shirley é provavelmente a melhor história, a melhor fala da história do cinema. Na minha modesta opinião, acho que é a melhor fala de sempre. E ele conseguia dizer coisas mais horríveis e estúpidas com aquele ar sem... Depois eu lembro-me quando ele morreu na imprensa portuguesa a ler textos sobre como ele era muito bom em caretas. E reduziram-no a isso, a caretas. Ele não era um gajo de caretas. E isso é... Não, continuando mais. Estavas a dizer que gostavas desse tipo de coisas? Do Aeroplano? Sim, são coisas que me fazem rir. Top Secret, o Val Kilmer? Não. Não. Também é deles. Só por isso que eu estou a dizer. Não, quer dizer, depois há muitas coisas que eu não vi. Tem coisas que não... Ninguém não sei está a explicar julgar. muito bem. Sim, não me estou assim de julgar. Mas a verdade é que depois não acabo de não conseguir me lembrar. Acho que hoje na minha vida é tão complicada nesse aspecto. É muito... Sinto muito espalhado por todo o lado. As coisas que eu gosto, as coisas que acho graça, às vezes bem contraditórias. Ou pelo menos as pessoas que me rodeiam às vezes acham um bocadinho contraditórias as coisas que eu leio. Acho que se chama isso ser uma pessoa. Ser um ser humano. Pessoa, acho que sim. Mas há pessoas que ficam um bocadinho mais perturbadas que outras. Eu fico contente por ter conseguido arrancar o gosto pelo Leslie Nielsen. Tu me teres dito que gostavas de Leslie Nielsen. Gosto muito. Eu, quando estava a insistir, sentia, se calhar estou a insistir demasiado. Não vou conseguir e isto vai ficar horrível. Não, mas arranquei-te o Leslie Nielsen. Acho isso fixe. Mas era muito bom. Depois foi-se perdendo e tal. Até que morreu. Sim. Sim, eu gosto da ideia dele ter tipo, toda a vida ter sido um ator sério e sem sucesso quase nenhum. Um ator sério que... carreira, tipo, não muito boa a carreira dele. Depois de repente tornou-se uma estrela. Descobriu o que havia de bom nele. Achei o 30 Rock fantástico. Pronto, vou-me lembrando, realmente tenho mais na cabeça do que parece à primeira vista. Só que tenho um problema com séries, eu vejo 3 temporadas, episódios também não falando, okay. E não tenho, esqueço-me, acontece-me qualquer coisa, disperso-me muito, vejo outras coisas e depois já não vejo. E mesmo agora que se vê tudo em streaming e não sei o quê, perco o interesse, ou não me lembro, mas e lembrei-me disso por causa do Alec Baldwin, temos esse deadpan de delivery e do facto de ter começado a fazer comédia um bocadinho mais tarde e ser, para mim foi absolutamente genial. Eu acho que ninguém daria não. Ele já fazia comédia, ele apresenta o SNL desde o início dos anos 90 ao final dos anos 80 e ele apresentou várias vezes aquilo. Ok, mas acho que não tinha descoberto exatamente qual é o registro tinha, porque ele usava aquele registro cómico em várias coisas que ele fazia nessa altura, só que não se trazia em mais nada, ele ia apresentando de vez em quando, tipo uma vez por ano ou assim. Ele teve durante uns tempos empatado com o Steve Martin como a pessoa que mais vezes apresentou o Saturday Night Live. Acho que depois ou ele ou o Steve Martin ganharam, já não lembro. Pronto, ele vai fazendo isso e foi aí que a Tina Fey foi buscar. Tipo, não foi tipo do nada, ele de repente era um ator sério. Mas era um ator cómico, ele já tinha isso dentro dele. Mas nunca tinha feito uma série, ele é um gajo. E a série era brilhante, sim. Que se sabotou muito em termos de carreira. Porque ele nunca se mudou para Los Angeles, ou viveu muito pouco tempo em Los Angeles e queria ficar em Nova Iorque. E isso estragou-lhe muitas vezes a carreira. Ele podia ter sido aquele personagem dele, o Jack Ryan, não é o Caixo Outubro Vermelho, é um desses filmes, foi um grande franchise, depois mudou porque ele não queria fazer mais. Não entrando em analistas de filmes, como já disseram que eu faço neste podcast várias vezes. Gostas muito de 30 Rock? Viste Unbreakable Kimmy Schmidt? Não sabes o que é sequer? Não faço mais. Tina Fey, Robert Carlock, que era o que fazia a série com ela, fazia 30 Rock com ela, criaram este ano uma série para o Netflix com uma rapariga que é a Ellie Campbell, assim,
rapariga. Porque eu estou a dizer rapariga, isto é estúpido, é porque ela tem um ar novo, mas ela tem 30 e tal anos. Ellie Kemper. Ela fez ruiva, aparece no Bridesmaids. Nunca viste Bridesmaids? Não, eu não vejo há uns Filmes. 13 anos ou 4 que não vejo. Sei os nomes das séries que toda a gente fala, Não, é mas filmes, não vejo. filmes. Isto é um filme. Os filmes tenho visto. Isto é uma comédia. mas... Em português é a melhor despedida de solteira. Ok, não. Pronto, Ellie Kemper, Não, conheci sorry, no- não. na versão americana de The Office, durante umas temporadas. Pronto. Aquilo é uma série do Netflix, tem 3 episódios, em que ela tipo, viveu da adolescência até aos 30 anos sequestrada num culto. Ok. E depois sai para a realidade e muda-se para Nova Iorque. É uma pessoa muito inocente e vê Nova Iorque. E tem coisas muito, muito boas, as outras não tanto, estão mais exploradas em termos de raça, talvez. O Martin Short faz uma personagem que é um cirurgião plástico e que é baseada num tipo que existia na vida real. Depois acabou por se suicidar e ele andava muito triste com o retrato que fizeram dele na série. Ninguém diz que há uma correlação indireta entre ele ter morto, mas aquilo foi... Fiquei um bocado de pé atrás quando descobri isso. Pronto. Desculpa, estou mais uma vez a entrar em cena de filmes e séries e tal. Pronto, é uma série que existe e é bastante fixe. Qualquer dia vou experimentar. Qualquer dia vais Mas eu acho que a experimentar última série que vi consistentemente acho que deve ter sido mesmo 30 Rock. E acabaste na terceira ou quarta temporada? E Sim, nunca não fui até ao continuaste? fim, não. Há quem diga que aquilo se perdeu, eu não acho. Não é por isso sequer, é Sim, disperse mesmo, começa a fazer outras coisas, começa Eu estou a dar uma informação, Sim. há muita gente que diz que aquilo perdeu-se e tal. Eu não acho. Pronto, não sinto isso. Tens mais alguma coisa que queiras falar? Ou... Quero ir fumar, não se Continuas- pode fumar aqui. Continuas tão nervoso como estavas ao Não, início? agora já não. Agora só falta a vergonha depois de me ouvir, não é? Mas acho que ninguém gosta de se ouvir. Não é? Acho que não precisas de te Quer ouvir. dizer, eu adoro me ouvir a falar, mas Mas depois. acho que não precisas de te ouvir. Pois, só não ouvir, sim, claro. Fica na internet. Pois é. Pronto, e as pessoas, os teus fãs ouvem. Ok. Olha, muito obrigado, João. Foi um prazer. Obrigado, Rodrigo.